Bom, então agora a gente vai definir a grandeza, quantidade de movimento. Isso é uma grandeza que, acho que é a grandeza na física que mais tem nome. Ela pode ser chamada de quantidade de movimento, pode ser chamada de momento linear, ou pode ser chamada também de momentum. Nos livros e nos textos didáticos, ela geralmente é representada ou pela letra Q maiúscula ou pela letra P minúscula, ok? Nos livros de ensino médio é mais comum a gente ver ela representada pela letra Q. Bom, como é uma definição, não tem muito o que a gente discutir, não. Depois a gente discute alguma aplicação da definição, mas a definição em si não tem muito o que discutir. A quantidade de movimento, ela é definida como sendo simplesmente o produto da massa pela velocidade de um determinado corpo. Então, você tem um corpo, todo corpo tem massa. Se esse corpo tem uma determinada velocidade, o produto da massa pela velocidade vai dar a quantidade de movimento desse corpo. Perceba que, pelas regras de multiplicação de um vetor por um escalar, a quantidade de movimento é também um vetor. Pela mesma regra de multiplicação de um vetor por um escalar, como esse escalar é sempre positivo, a quantidade de movimento terá sempre o mesmo sentido que a velocidade do corpo. Quantidade de movimento, em alguns livros, ela é usada, inclusive, em detrimento da velocidade. Quando vai se fazer uma figura, uma ilustração e deseja se mostrar em que direção o objeto se move e com que intensidade ele se move, em vez de representar a velocidade, alguns livros escolhem representar com a quantidade de movimento. Da definição, é fácil a gente ver qual é a unidade de medida para a quantidade de movimento. Basta observar que é o produto da massa, que é quilograma por uma velocidade, que é metro por segundo. Então, a gente tem que a unidade de medida no sistema internacional para a quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo. É óbvio que isso aqui podia ser qualquer unidade de massa multiplicado por qualquer unidade de velocidade. Mas como nós estamos falando da unidade padrão para o SI, quilograma vezes metro por segundo. Tá? Então, como se calcula a quantidade de movimento de um sistema formado por um único corpo? Como esse exemplo aqui, que a gente tem uma partícula que tem uma massa m, se move com uma velocidade v nessa direção aqui. É simples. A quantidade de movimento desse sistema vai ser m vezes v. Está aqui ela. Perceba que a quantidade de movimento do sistema, aqui representada aqui embaixo, ela tem exatamente a mesma direção e o mesmo sentido que a velocidade. Certo? Então, essa quantidade de movimento pode ser usada para representar o movimento do sistema em vez da velocidade. Ok? O que acontece quando eu tenho um sistema com mais de uma partícula? Como eu procedo para calcular a quantidade de movimento total desse sistema? A gente não costuma chamar de quantidade de movimento resultante, embora cada um desses objetos tenha uma quantidade de movimento independente, e embora a quantidade de movimento total do sistema seja a soma vetorial dessas coisas, no contexto de quantidade de movimento não é muito comum a gente chamar de quantidade de movimento resultante. A gente chama de quantidade de movimento total do sistema. Então, como eu procedo para calcular a quantidade de movimento total desse sistema? Eu calculo a quantidade de movimento de cada um desses corpos individualmente. Aqui eu vou fazer M1 vezes V1. Isso vai dar uma quantidade de movimento Q1, que aponta na direção de V1. Aqui eu vou fazer M2 V2. Isso vai dar uma quantidade de movimento Q2, que aponta na direção de V2. E aqui eu vou fazer M3 V3, que vai dar uma quantidade de movimento Q3, que aponta na direção de V3. Desta forma. Então, observe que cada uma das partículas que constituem o corpo tem uma quantidade de movimento. E se eu quiser obter a quantidade de movimento total desse sistema, eu vou somar vetorialmente essas três quantidades de movimento. O que fazendo aqui para esse exemplo vai dar algo mais ou menos como isso. O que significa isso?
significa que esse sistema como um todo, ele está transladando, ele está andando nesse sentido, porque ele tem uma quantidade de movimento nesse sentido. Então, existe um deslocamento global desse sistema nesse sentido. Para você tentar entender isso, imagina um objeto que esteja aí próximo de você, como por exemplo a borracha, a sua borracha que você usa para apagar as coisas que você escreve. A sua borracha ela é constituída de um monte de partículas, ok? E essas partículas elas estão todas em movimento. Então, em um determinado instante, todas as partículas que constituem a sua borracha, cada uma delas tem uma quantidade de movimento. Mas quando você olha para a borracha como um todo, a borracha não está indo para lado, para lugar nenhum. Ela nem sobe, nem desce, nem vai para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Quer dizer que a quantidade de movimento total dessa borracha é zero. E isso acontece por quê? Porque embora cada partícula tenha uma quantidade de movimento que é não nula, o movimento dessas partículas é aleatório. Então, a probabilidade de eu encontrar uma partícula com uma quantidade de movimento Q indo para a esquerda é exatamente igual à probabilidade de eu encontrar uma partícula com a quantidade de movimento Q indo para a direita. É isso que significa aleatório. A chance de eu achar uma quantidade de movimento Q é igual à chance de eu achar uma quantidade de movimento menos Q. Então, se eu somar a quantidade de movimento de todas as partículas, eu vou acabar, no caso da borracha, aí, encontrando uma quantidade de movimento nula, ok? É óbvio que isso não precisa ser nulo, né? Mas no caso da sua borracha que está paradinha aí do seu lado, vai ser. Um exemplo bem simples disso, imagina aqui uma partícula de massa m, velocidade v se movendo para esse lado, e uma outra partícula de massa m, uma velocidade que tem o mesmo tamanho, só que se movendo em sentido contrário, ou seja, uma velocidade menos v. Essa partícula tem uma quantidade de movimento q, logo essa partícula tem uma quantidade de movimento menos q. Se eu somar a quantidade de movimento dessas duas partículas para calcular a quantidade de movimento desse sistema como um todo, eu vou ter uma quantidade de movimento total igual a zero. Significa que, embora essas duas partículas estejam se deslocando uma ao encontro da outra, esse sistema como um todo, ele não está se deslocando nem para a direita nem para a esquerda. É como se a gente fizesse um balanço geral, né? O sistema como um todo, ele não se desloca nem para a direita nem para a esquerda, porque tem uma parte que está indo para a esquerda, tem uma parte que está indo para a direita, e a parte que vai para a esquerda tem a mesma quantidade de movimento da parte que vai para a direita, ok? Então é basicamente isso. Isso aqui é uma definição totalmente arbitrária, assim como foi arbitrária a definição de trabalho que a gente viu nas videoaulas anteriores, assim como era arbitrária a definição de energia cinética, assim como foi arbitrária a definição de impulso que a gente tratou há pouco tempo. Essa aqui também é uma definição arbitrária, mas ela é importantíssima porque, conforme a gente vai ver na próxima videoaula, essa definição arbitrária aqui, ela está intimamente relacionada com a outra definição arbitrária que a gente viu há pouco tempo, que é a do impulso, e isso vai acabar por permitir que a gente represente conceitualmente um outro princípio da natureza, que é a conservação da quantidade de movimento, que a gente vai ver nas próximas videoaulas, ok?